O que está acontecendo nos altares das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, meus queridos irmãos e irmãs, não é normal, é um sinal gritante de que a conta chegou e que Deus não está tolerando a ninguém. O que está acontecendo nos altares já não dá mais para chamar de coincidência. É cada vez mais comum ver pastor tombando e morrendo no meio do culto, caindo ali na frente de todo mundo, com o microfone na mão e a Bíblia na outra, saindo do altar num caixão e indo direto para o cemitério. Não é nenhuma ou duas vezes, são vários casos que têm chegado nas minhas redes sociais como enxurrada. Vídeos de homens que estavam pregando e de repente foram parar no cemitério. Agora eu te pergunto, será que é Deus chamando os seus escolhidos para o repouso eterno? Ou será que é a ira do Senhor se manifestando contra os que transformaram o altar em balcão de comércio, a palavra em ferramenta de trabalho e o evangelho em fonte de lucro? A Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E tem muito pastor que esqueceu disso. Estão brincando com o púlpito, mentindo em nome de Jesus, fazendo pacto com o sistema caído desse mundo e se lambuzando em escândalos. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas ele também é um fogo consumidor. O altar virou brincadeira de gente sem temor a Deus, onde o Espírito Santo foi trocado pelo ego e o temor saiu pela porta dos fundos da igreja. E aí, quando um cai duro na frente da igreja, a gente finge que é só mais uma tragédia. Não, meus amigos, não. Isso pode ser o juízo de Deus. É um recado do céu gritando para quem quiser ouvir. Santifique esse altar ou eu mesmo limpo ele. Olha, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é muito impactante, muito edificante, mesmo que seja triste. Esses assuntos servem de alerta para todos nós. Então fica aí, não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal e já de cara eu preciso da tua força porque o conteúdo que a gente traz aqui incomoda o sistema. Vídeos iguais aos que eu trago aqui, que abrem os olhos, que expõem a verdade e que chacoalham a consciência das pessoas, infelizmente é boicotado pelo próprio YouTube. O YouTube, ele segura a entrega do vídeo, esconde os vídeos para não serem recomendados e o motivo é simples. A verdade demais assusta. Por isso, a sua participação aqui é fundamental. Deixe o like agora mesmo. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, mesmo que seja um amém ou um Deus abençoe. Ou comente aqui a tua opinião sincera e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Isso força o algoritmo e faz a mensagem chegar aonde ela precisa. Então não se esqueça. Deixa o teu like e olha, se é a tua primeira vez aqui nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações porque todo santo dia tem vídeo novo saindo do forno, sem maquiagem e sem filtro, direto ao ponto. E antes que eu me esqueça, se você tá cansado de trabalhar para os outros, se você também quer conquistar a tua liberdade financeira usando somente o teu celular, dá uma olhada nesses valores que estão aparecendo aqui na tela. Tudo isso eu recebi trabalhando no mercado digital e o melhor, eu e a minha equipe podemos te ensinar a fazer igual ou até mais do que esses valores. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque além do alerta também eu vou te dar uma oportunidade real de mudar a sua vida financeira. O que a gente está vendo nos púlpitos de hoje é um reflexo direto da inversão de valores que contaminou o mundo evangélico. Antigamente, os pastores eram homens de joelhos calejados que não se dobravam diante do dinheiro, mas se dobravam diante do Criador. Hoje o altar virou trampolim para fama e vitrine de ostentação. O púlpito, que era lugar de pregar renúncia e quebrantamento, virou um ponto de coleta de dízimos para engordar a conta bancária. Quem antigamente pregava com temor e zelo vivia longos dias. Nós vimos pastores aí da antiga morrer com 80, 90, 100 anos, porque a própria Escritura declara em Provérbios 3, 1 ao 2, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas hoje, por que tantos líderes estão morrendo e tombando bem no meio do culto? Será honra ou será juízo? Não dá para ignorar que muitos que se dizem ungidos vivem vidas de escândalo, negociando a fé como se fosse mercadoria de feira. Não estão mais separando o sagrado do carnal. O altar virou uma armadilha para pegar os desavisados. E Deus, que não mudou igualmente aos tempos bíblicos, ele continua fulminando a falsidade. A diferença é que agora tem câmera filmando e viralizando em tempo real, o que há muito tempo ele já dizia nas escrituras: a alma que pecar, essa morrerá. Tem gente que diz que sonha em morrer no altar pregando, fazendo aquilo que Deus o chamou. Mas a verdade é que muitos desses que caem em cima do altar não estão terminando a carreira. Estão prestando contas no meio da farsa. A gente não sabe mais quem está subindo no púlpito para glorificar a Deus ou para glorificar o próprio ego. E aí entra aquela dúvida cruel. Foi recolhido por Deus ou foi julgado? Deus deu fim à sua jornada ou expôs a vergonha? Porque, meus irmãos, uma coisa é certa. O Deus da Bíblia não é cúmplice de palhaçada.
No passado, Uza só encostou na arca com uma boa intenção e caiu morto ali mesmo. É só vocês lerem em 2 Samuel 6. E hoje tem pastor tocando no que é sagrado com interesse, com ganância, com soberba, com mentira. E é por isso que está acontecendo esse colapso espiritual disfarçado de tragédia. Olha esses vídeos que eu vou colocar aqui na tela. Presta bem atenção, analisa com espírito de temor, porque o que está acontecendo nos altares é sério demais para ser chamado de coincidência. Muitos altares evangélicos estão virando cemitério de hipócritas, e quem tiver olhos que veja. Assista esses vídeos agora, tira a sua conclusão e comenta aqui abaixo, depois eu volto dando a minha opinião. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo voy a seguir leyendo este capítulo porque tiene muchas palabras interesantes. No reprenda toda malicia en el diablo. Diablo no tiene parte ni suerte. Diablo no tiene parte ni suerte. Un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci, Seigneur. Já terminando a minha carreira, só tem uma coisa: você vai continuar. Eu termino a minha carreira, guardei a minha fé e agora estou esperando uma coisa que o justo juiz vai me dar. E essa coisa se chama coroa. Não só para mim, mas para todos que aguardam a sua vida gloriosa. Joga essa vara no chão. Transformou em serpente. Pega ela. Pegou de novo. Já não era serpente mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado para este momento? E se você morrer agora? Ao final, o labor E se hoje desta vida, quando a morte E se chegou a tua vez de ao partir? teu lado Você sabe quando será? chegar, Ninguém sabe. Ninguém. que destino Então é importante que você se há prepare. de ter Eu queria fazer uma oração por você que tua reconhece alma. que se você morrer agora, Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo Jesus. Em um dia de festa, num grande congresso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade em que morava, num congresso do Círculo de Oração no ano de 1997, no dia 13 de julho, Gilberto Santos então se decidiu a se entregar para Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador de sua alma. O jovem dedicou a sua vida inteiramente para Deus. Já aos 18 anos de idade, ardia no coração um forte desejo de louvor, e assim, recém-convertido, comprou o violão. Ele lutava incessantemente para aprender a tocar, para poder usar o instrumento na igreja. Enquanto isso, pouco tempo depois, Gilmar também se decide a Jesus. The riches that you run after, sucking people's blood, drinking human blood, on the day of death, has no.
Meus irmãos, vamos falar sério aqui nesse vídeo. Tem gente achando que Deus perdeu o controle da sua própria casa, que ele tá lá no céu, distraído enquanto o púlpito da igreja virou circo e o altar balcão de negócios. Só que não é bem assim. O Deus da Bíblia não é esse vovozinho bonzinho que o evangelho água com açúcar inventou. Deus continua sendo o fogo consumidor, como diz em Hebreus 12:29. E quando ele decide limpar a sujeira que está sendo empurrada para dentro do templo, ninguém segura. Esses pastores estão caindo duro no púlpito? Pode ser coincidência? Pode. E se não for? E se for o próprio Deus dizendo basta? Porque do jeito que tá, não falta mais nada. O púlpito virou covil de mercenários. A pregação virou entretenimento e a santidade foi trocada por um teatro para agradar bodes. E aí, quando um desses artistas religiosos morrem no meio do culto, vem o povo dizer que foi recolhido em glória. Será mesmo? Ou foi julgado em público? Porque vamos ser honestos, tem muita gente se passando por servo de Deus, mas estão vivendo como inimigo da cruz. Não pregam arrependimento, não vivem em santidade e ainda acham que podem usar o nome do Altíssimo como passaporte para a fama e para a riqueza. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se ele está começando a limpar o altar com a mão pesada, é porque a podridão já passou da tampa. Morrer no púlpito não é mérito quando o coração está podre. Às vezes, essas mortes é a sentença de Deus mesmo. E isso está acontecendo porque muitos preferem viver do evangelho em vez de viver o evangelho. Preferem bajular o sistema religioso em vez de denunciar o pecado. Preferem vender promessas falsas em vez de anunciar o juízo que está às portas. E Deus, que é justo, começa o julgamento pela sua casa, como está escrito em 1 Pedro 4,17. Está caindo um aqui, outro ali, e a limpeza só está começando. Então reflita comigo, será que essas mortes repentinas são atos de honra ou são execuções divinas? Será que o altar virou cova e cemitério devido Deus está cansado de ver a sua casa sendo usada como casa de comércio? E se o que a gente está assistindo não for tragédia, mas justiça? A justiça de um Deus que ainda exige temor, que ainda pesa a mão e que ainda fala mesmo que seja com silêncio mortal. Quem tem olhos veja, quem tem juízo tema. Porque quando o próprio Deus começa a descer no culto, não para derramar a sua glória e para cobrar a santidade, é porque o negócio está feio. Parece que chegou uma fase em que Deus parou de apenas observar e começou a agir, e agir com pulso firme. Porque o que nós estamos vendo hoje nos altares não é simples estatística de saúde pública, é faxina espiritual. E quando a mão do Altíssimo se move, não tem médico que segure, não tem ambulância que alcance, o púlpito virou um lugar de queda, literalmente, porque virou também um lugar de mentira. Deus nunca prometeu imunidade para quem usa o nome dele como escada para crescer financeiramente, inchando a conta bancária de dinheiro e ficando com a conta recheada de dólares no exterior. O que Deus prometeu foi salvação eterna. E antes que venham os puxa-sacos de ungidos dizer que todo pastor morto no altar foi um Elias recolhido em glória, vamos lembrar que Ananias e Safira também caíram mortos dentro da igreja. Então pode ser que não seja honra nenhuma cair no altar. Pode ser que seja castigo, execução do juízo divino. Está cada dia mais difícil distinguir quem está sendo recolhido por Deus no altar e quem está sendo expurgado. Deus está começando o julgamento pela sua própria casa, como está escrito em 1 Pedro 4,17. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos segurar, vamos ficar firme para nós permanecermos de pé na presença de Deus, tá bom? Deixa um comentário de vocês aqui abaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com familiares e com todo mundo das tuas redes sociais. Aperta o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer virar a chave da tua vida e aprender como começar a ganhar dinheiro de forma honesta, trabalhando da sua casa, usando apenas o teu celular e fazer esses valores que eu fiz em 7 dias, olha só as minhas comissões aí na tela, estou colocando aí para vocês verem. Tá? Se você quiser aprender a fazer esses valores ou valores a mais que isso, me chame agora mesmo no WhatsApp, o link estará fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Ou se você estiver me assistindo pela televisão, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí aparecendo no cantinho da tela. E se Deus permitir, amanhã tem mais, e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas
eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.